Trabalhos de ontem e de hoje. Nas cidades vivem muitas pessoas que se deslocam diariamente para diferentes lugares. A população é composta de pessoas das mais diferentes culturas e jeitos, com os próprios cortes de cabelo, roupas e outras características que mudam ao longo do tempo. Mas você sabia que, além da população, a própria cidade também se transforma? Essas mudanças ocorrem por diversos motivos conforme as demandas da população, da economia, do avanço da tecnologia e etc. Por exemplo, as ruas dos grandes centros já foram muito mais estreitas do que são hoje, mas com o aumento do uso do automóvel, grandes reformas urbanas deram conta do alargamento da criação de novas ruas para que eles pudessem trafegar. Com essa demanda, surgiram os mecânicos de automóveis, os postos de gasolina e muitos outros locais de trabalho. Edifícios também foram construídos em grande número por causa da falta de novos espaços e do aumento da população nas grandes cidades. Isso possibilitou a criação de novos postos de trabalho, como porteiros, zeladores, entre outras profissões. Veja a seguir duas fotografias da cidade do Rio de Janeiro, uma tirada em 1908 e a outra retratando a cidade atualmente. Repare nos prédios e no aumento do espaço ocupado pelas construções. As cidades brasileiras mudaram muito com o tempo e o trabalho vem acompanhando essa mudança. Então, nessas figuras, nós podemos observar a mudança. Olha o Rio de Janeiro em 1908 e olha a fotografia da cidade do Rio de Janeiro em 2017. O porquê que é diferente? O que tem de diferente nessas duas imagens? A transformação, né? As oportunidades, o surgimento de novas funções, de novas oportunidades, de novos trabalhos, né? Foram evoluindo de um jeito tão rápido, tão aberto, né? Que foram criando novas profissões, o surgimento de coisas novas também, né? Como ele falou, o texto, automóveis, né? Teve o surgimento o automóvel surgiu, trouxe um novo emprego, uma nova profissão, não é isso? Os mecânicos, e assim vão surgindo-se as coisas, né? Surgiram-se hotéis, então surgiram-se muitos empregos, né? Pessoas, cozinheiros, camareiras, gerentes, aí surgiram-se os grandes hospitais, que surgiram-se as oportunidades para médico, enfermeira, recepcionista, faxineiro, não é isso? E outras várias oportunidades. Isso tudo se chama transformação. A transformação vai trazendo todas essas oportunidades para o cidadão. As transformações do espaço urbano ao longo do tempo não apenas cria novas profissões, mas também modifica profissões antigas, muitas vezes extinguindo aqueles que foram substituídas pela tecnologia. Observe o exemplo da fotografia à esquerda com uma pessoa trabalhando no começo da noite para iluminar as vias públicas. Hoje o sistema é elétrico e automático. Um exemplo de profissão bastante recente que só passou a existir nos últimos anos com a facilidade de acesso à internet e a de youtuber, na qual o profissional cria conteúdo frequente e independente para plataformas audiovisuais e digitais, também relacionados à tecnologia, aos desenvolvedores de programas para computador que facilitam muito a realização de vários trabalhos. Gente, olha só. Muitas funções foram transformadas. Antigamente, a gente ligava para uma grande empresa e atendia uma telefonista. Bom dia, né? Gostaria de falar com que setor? Hoje não, hoje você liga, já é uma gravação eletrônica, né? Você digita o número que você quer falar. Isso quer dizer transformações. Vamos lá. As grandes empresas, né, as grandes fábricas, as grandes indústrias tinham muitos trabalhadores, né, para poder mexer em máquinas ou até para fazer mesmo o trabalho com as suas próprias mãos. Hoje não, hoje é tudo computadorizado.
o tempo do trabalho nas máquinas, quando ela vai ligar, quando ela vai desligar. Isso se chama transformação, tá bom, gente? Olha aqui, ó, é o acendedor de lampião iluminando uma rua no Rio de Janeiro, final do século XIX. Os lampiões, as luzes das cidades eram todas acesas por uma pessoa, o nome que se chamava acendedor de lampião. Hoje, não, a transformação fez com que fosse tudo informatizado. As luzes das ruas se acendem sozinhas, muitas por sensores. Escureceu, a luz acende. Clareou, a luz apaga. Então, isso se chama transformação. As profissões relacionadas à tecnologia têm ganhado cada vez mais destaques, como desenvolvedores de programas para computadores. Tá vendo? Então, a gente está falando muito das profissões antigas e das profissões atuais, né? Por que a gente está fazendo essa comparação? Para você ver a modificação, a transformação que pode ocorrer no nosso ambiente, né? Na nossa cidade, na nossa vida, no nosso cotidiano. Aqui tem mais 2 perguntas que vão ser respondidas e corrigidas na próxima aula, tá bom? Eu também preciso trabalhar? Bom, a gente vai falar uma coisa agora muito importante. A tia Bruna depois vai botar 2 videozinhos sobre isso. Eu gostaria que vocês assistissem com muita atenção, tá bom? Que é uma coisa muito importante, uma coisa muito séria. Eu também preciso trabalhar? A cidade precisa de trabalhadores não apenas pela mão de obra, mas também para aqueles que consumam produtos e utilizam serviços, como o pão feito pelos padeiros ou os ônibus dirigidos pelos motoristas. Mas essas e todas as outras profissões devem ser sempre exercidas por adultos. Criança não trabalha. Criança tem que ser feliz, criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que se alimentar, criança tem que passear, tá bom? As crianças como você e seus colegas da escola não devem trabalhar e têm o direito de estudar garantido pelas leis brasileiras. É na escola que as crianças aprendem os direitos e os deveres de um cidadão. Lugar de criança é na escola, estudando com o auxílio dos professores. Isso aqui é uma escola, tá vendo? Escola Floresta, em 2016. Criança tem que estudar. O lugar de criança é na escola, tá bom? Gotinhas de saber. Quem é criança no Brasil? As legislações divergem quanto à definição do que se deve entender por criança. A Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, menciona que criança é aquela pessoa menor de 12 anos de idade. A Organização Internacional do Trabalho classifica como criança os seres humanos até os 15 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em seus artigos 60 a 69, trata da profissionalização e proteção do trabalho, nos seguintes aspectos: é proibido qualquer trabalho ao menor de 14 anos no Brasil. Então vamos lá, lembrando, criança não trabalha, tá? Lugar de criança é na escola. Criança tem que se alimentar bem, tem o direito de boa alimentação, direito de se vestir, direito de brincar, direito de um lar. Criança não trabalha, tá bom? Infelizmente no Brasil, ainda há muitas famílias em condições de pobreza, com crianças que ficam nas ruas trabalhando para auxiliar nas contas de casa. Quando uma criança exerce um trabalho, mesmo com o intuito de ajudar os pais com as contas de casa, isso fere o que é entendido como fundamental para o amadurecimento de uma pessoa, além de ser contra a lei. Em 1959, visando proteger as crianças de todo o mundo, um organismo internacional chamado Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou com a ajuda de especialistas uma lista de 10 direitos. Esse direito busca garantir que as crianças se desenvolvam bem e felizes. De forma geral, os direitos dizem que todas as crianças devem ser protegidas. Têm direito à alimentação, recreação e assistência médica. Precisam de amor e compreensão. Têm o direito à educação, não devem trabalhar e merecem ter proteção contra atos de discriminação. As crianças de
todo o mundo tem esses direitos, tá? As crianças de todo mundo têm esses direitos. Tem direito à alimentação, tem direito à recreação, assistência médica, precisam de amor, compreensão e têm direito à educação e não devem trabalhar, ok? Vamos responder essas perguntas, tá? E na próxima aula será corrigido. Criança não deve trabalhar. Infelizmente, ainda é possível encontrar crianças trabalhando em feiras, lixões, fazendas, ruas. Em 2016, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, indicavam que aproximadamente 190 mil menores de 13 anos de idade estavam trabalhando em vez de estar brincando e estudando. Tá vendo? Essas duas figuras mostram pra gente crianças brincando e aqui, ó, um menino trabalhando. Ele tem menos de 12 anos. Criança não trabalha. Esse menino deveria estar numa escola, esse menino deveria estar num parque, junto da sua família, com todos os seus direitos. Vamos responder o resto das perguntas, tá? Será corrigida na próxima aula, ok? E quem não tem trabalho? Em nosso modelo de sociedade, é necessário trabalhar para ter acesso a produtos e serviços. Com o trabalho, recebe-se um salário, uma remuneração pelas atividades realizadas. Pode-se comprar alimentos e outras coisas essenciais para a boa manutenção de nossa vida com esse salário, além de muitos outros produtos e serviços. Mas se o emprego proporciona o salário que permite comprar alimentos e outras coisas para nos manter vivos e felizes, o que acontece com quem não tem trabalho? Será que em nossa sociedade há trabalho para todos? Então vamos lá. Todo cidadão que tem trabalho, ele recebe um salário para se manter, para se alimentar, para se vestir, para pagar a sua moradia e para criar a sua família. Será que todos na nossa sociedade têm emprego? Têm trabalho para todos? Infelizmente, existe uma parcela significativa de pessoas no Brasil e no mundo que não conseguem um emprego. Essa população desempregada, que também precisa se alimentar, se vestir e se divertir, fica algumas vezes sem condições de se manter em residências. Essas pessoas acabam então morando nas ruas em situações de mendigância. Essas pessoas acabam então morando nas ruas em situação de mendicância, o que significa que sobrevivem do dinheiro doado por aqueles que se compadecem de sua situação, ou do dinheiro que ganham fazendo pequenos trabalhos informais, como limpar vidro de automóveis nos semáforos. Muitas delas vivem em moradias muito precárias, sem a infraestrutura necessária, como um sistema de água e de esgoto adequado. Então, muitas pessoas que estão desempregadas, que não têm um trabalho, que não conseguem se manter, elas vivem assim, ó. Muitas pessoas no Brasil vivem em moradias precárias, sem toda a infraestrutura necessária ou em áreas de risco. Tá vendo? As pessoas que não têm como manter uma moradia digna, que não tem como se alimentar, né? Que não tem um trabalho. Ela vive de ajuda, né? De mendigância, como a gente falou lá em cima, e muitas vezes de trabalhos informais, como limpar vidro, vender bala no sinal, né? E nem sempre conseguem manter uma vida assim, saudável, com um bom lugar, com um mínimo de conforto, conforto e segurança, né? No Brasil são garantidos a todos os cidadãos os chamados direitos sociais, como educação, saúde e moradia. Porém, apesar de garantidos por lei, na prática muitos desses direitos não são concretizados e parte da população a que possui pior condições financeiras acaba ficando à margem da sociedade. Esse fenômeno é denominado marginalização social. As pessoas que não têm condição, elas são discriminadas, né? Elas vivem precariamente. Então, elas acabam ficando à margem da sociedade, né? Acabam ficando assim, vivendo do resto das coisas do resto, da ajuda das pessoas, né? Vamos responder mais essas 3 perguntas, tá bom? Mais esse questionário, ó. Tá bom? E na próxima aula, a tia Bruna vai corrigir,
tá bom? Vai iniciar a aula com a correção de todo esse trabalho. Leiam mais uma vez o caderno, o livro de vocês, tá bom? Leiam todo o módulo 2, todo. Lê com atenção, faz uma leitura silenciosa. Respondam. Se não entendeu, volta lá no texto, volta no vídeo que a tia Bruna tá falando, tá bom? Eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, de compreensão com a tia Bruna. Ela não tem muita habilidade com informática, com essas coisas de computadores, mas está tentando o máximo poder ajudá-los, tá bom?